Bíblia aberta no capítulo 17 de 1 de Samuel, nós vamos falar sobre a vida de Davi ainda. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós falamos nas primeiras duas mensagens sobre isso. Primeiro, como Deus escolhe. Nós vimos que Deus escolhe com critérios muito diferentes dos critérios humanos. Primeira mensagem, nós vimos surpresos, porque Deus escolhe Davi entre os seus outros 7 irmãos, e ele é escolhido, ele é a pessoa que ninguém iria escolher, mas Deus escolheu ele. Nem o seu próprio pai achou que ele seria escolhido. O próprio profeta Samuel, quando vai na casa dele, o profeta pensa que é o irmão mais velho que ia ser o ungido rei, e Deus diz: não, eu não olho a aparência física, eu olho o coração. Quando Davi entra, Deus diz: é esse que eu quero que você separe para mim. Nós ficamos surpresos com as escolhas de Deus. Aí depois nós vimos como é que Deus constrói um rei, como é que Deus faz. Deus tira um menino que é um pastor de ovelha e transforma ele em um poderoso rei. E quais são as ferramentas que Deus usou para fazer isso? E nós vimos semana passada isso. A mensagem está já gravada lá no site da igreja, também no canal do YouTube. Você pode assistir mensagens boas que vão edificar o seu coração. E hoje nós vamos ver umas outras coisas que Deus usa nesse processo de edificação, de transformação na vida de Davi, E o texto hoje que nós vamos usar é um texto muito conhecido. Você provavelmente já ouviu várias mensagens desse texto, que é a história de Davi e Golias. Esse texto, eu confesso que é um grande desafio para qualquer pregador, porque ele é um texto muito usado e você pode dizer assim: eu já aprendi tudo desse texto, pastor, o que mais nós vamos tirar daqui? A verdade é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova, E a gente tem que se aproximar do texto com essa expectativa de que Deus tem algo novo, Um pão novo, um pão fresh, uma água fresca para a nossa alma. E Deus vai falar conosco nesta manhã, O assunto tópico hoje é sobre bullying. Bullying. Hoje é o culto da família e eu, refletindo sobre isso, decidi trazer à luz esse assunto de bullying, porque desafortunadamente uma das realidades desta vida é que ela está repleta de bullies, pessoas que fazem bullying com outras. Existem pessoas que são, e nós sabemos que gostam de fazer bullying, gostam de agredir com palavras, gostam de tripudiar, ridicularizar outras pessoas, colocar apelidos humilhantes, fazer ameaças e até agressões físicas. Bullies eles fazem isso. E a questão do bullying não é uma questão nova. O bullying existe desde o começo da humanidade, quando Caim matou Abel. E desde aí vem se propagando por toda a humanidade. É certo que o termo bullying se tornou mais popular, talvez nas últimas décadas, Mas ele já existe há muito tempo. E apesar de existir há muito tempo, ele continua sendo um grande problema na nossa sociedade. E bullying pode acontecer em qualquer ambiente. Acontece na escola, acontece no trabalho, acontece nos nossos relacionamentos pessoais, talvez em clubes, e até na igreja pode acontecer bullying. O que é bullying? Se você procurar o termo aí, bullying no seu professor Google, você vai descobrir que bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. E o termo surgiu a partir do inglês bullying. É a palavra que significa tirano, brigão, valentão, na tradução portuguesa.
E o bullying se tornou, então, uma palavra para expressar alguém que usa de intimidação física, emocional, verbal, para ganhar o controle sobre outros. Isso é a descrição de um bullying, né? E a gente tem algumas observações sobre bullying. Bullying, como eu disse aqui, não acontece só em escolas, não existe só um tipo, uma característica de pessoa bullying. Bullying tem crianças que são bullies, tem maridos e esposas que são bullies, tem colegas de trabalhos que são bullies, há pessoas idosas que são bullies também, há pessoas ricas, há pessoas pobres, bullies, ok? Pessoas que implicam, adolescentes podem ser bullies, pastores e diáconos podem ser bullies, ok? E bullies, eles estão em todas as partes da nossa sociedade. São pessoas pequenas de coração, pessoas pequenas na sua fé, que tentam querer ter o poder e o controle daqueles que vivem ao seu redor. Essa é a descrição dos bullies. E às vezes, bullying nem sempre são pessoas humanas. Satanás é um bully. Os demônios são bullies. O pecado é um bully também. Ok? Maus costumes são bullies. A tentação é um bully na sua vida. Né? E os fardos que muitas vezes nós carregamos também se tornam bullies. Problemas que enfrentamos na nossa vida são bullies. Como diversas outras coisas que tentam intimidar e controlar a nossa vida, todas elas levam características de bullies, né? E eles estão em toda parte. Então eu quero que você entenda que os bullies que nós encontramos nessa vida não precisam ser tolerados ou aceitos na nossa vida de maneira pacífica. Eles precisam ser confrontados. E eles não têm permissão para ficar na sua vida causando frustrações, medo e intimidação. Eles precisam ser confrontados e derrubados. Porque a maioria dos bullies, eles são covardes. Eles são predadores. E toda pessoa com um pouco de fé, um pouco de confiança e coragem em Deus pode enfrentar e derrubar um bully. E a passagem que nós temos hoje aqui em 1 Samuel capítulo 17 fala sobre um grande bully, um camarada que realmente era um bully que precisava ser derrotado do meio do povo. E se levanta então um jovem que quase ninguém dava nada por ele, um jovem que nem o seu pai nem os seus irmãos colocaram muita fé e esperança nele. Ele se levanta e ele enfrenta. E essa é uma das histórias mais antigas, mais conhecidas, de Davi e Golias. Você provavelmente já viu até filme sobre essa história, mas ela conta a história de como um menino derrubou um grande bully que estava no meio do seu povo. E é interessante que, se perguntássemos para as tropas de Israel naquele dia o que eles achavam sobre Golias, eles teriam dito que Golias era uma situação sem esperança. Se perguntasse para o rei Saul: meu rei, o que é que nós vamos fazer com esse rei? Ele diz: eu não sei, não temos como enfrentar esse rei. Se perguntássemos para Davi, Davi diria assim: veja o que Deus vai fazer na vida desse grande bully. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Analisando o capítulo 17 de 1 Samuel, nós aprendemos que nós temos esperança em meio a dificuldades difíceis da vida e como se derruba um bullying. A primeira coisa, o texto ele é bem extenso, são 54 versículos. Nós não vamos ler todo ele, mas nós vamos ter a nossa Bíblia aberta para ver algumas referências que nós fazemos ao texto aqui hoje. O texto começa nos apresentando quem é esse bully, verso de 1 a 4. O texto diz que ele era um filisteu.
filisteu, ele era uma tribo que permaneceu na terra de Canaã quando Israel tomou posse da terra. E eles eram um povo habilidoso na área de metalúrgica. Eles dominavam o trade, a metalurgia. Eles é que construíam ferramentas e armas. E eu tenho um texto do capítulo 13 de 1 Samuel, diz que em Israel não havia nenhuma arma, não havia nenhuma espada, somente 2 espadas em Israel haviam, porque os filisteus não deixavam os israelitas aprenderem a trabalhar com ferro. Então eles não queriam, porque eles dominavam isso, eles dominavam as armas, eles é que sabiam fazer tudo. Então Israel não tinha, só havia 2 espadas, uma com Saul e a outra com Jonatas, e o resto do exército era tudo com pau e pedra e outras armas feitas assim de maneira bem rústica, né? E o texto diz que eles eram filisteus também eram um povo de cultura pagã que adorava o deus peixe, o deus Dagon, e era um povo inimigo de Israel e inimigo de Deus também. Então o texto apresenta isso. Fala também o texto aqui sobre o tamanho deste povo, desse gigante, o verso 4, que Golias não era um soldado qualquer dentro do exército dos filisteus. Ele era um homem diferente. Veja o verso 4, ele tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. O verso de número 4 aí, a tradução da NVI relata o tamanho e a medida nossa, né, em metros. Ele era um gigante, ele era mais alto do que o jogador mais alto do NBA americano. Ele era literalmente um gigante. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Versos 5 e 6, verso 7. A haste da sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e o seu escudeiro ia à frente dele. Olha a descrição desse indivíduo. Ele era uma máquina de guerra, ele era intimidador. Qualquer um que encontrasse com ele ia ter medo dele, pelo tamanho, pelas armaduras, pelas armas que ele carregava. Ele era uma pessoa que intimidava, não só na sua aparência física e no seu armamento, mas também nas declarações que ele fazia, porque eles estavam frente a frente, o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus do outro, e ele é que era o porta-voz do exército filisteu, e ele vinha à frente, e ele desafiava os israelitas. O verso 8 e verso 10 fala sobre as suas ameaças, as suas declarações. Ele exigia que Israel mandasse apenas um soldado para vir lutar com ele. E se esse soldado vencesse ele, então a guerra estava definida, eles iam então servir a Israel. Mas se ele vencesse, o soldado que Israel mandasse, então Israel se tornaria escravo deles. Era essa o desafio e a ameaça que ele fazia. Então Israel, quando ouvia isso, tremia de medo, porque quem é que ia encarar aquele gigante? Quem é que ia ter coragem de encarar aquela máquina de guerra? Então o povo estava recuado, com medo, e ele era persistente, ele não desistia das suas ameaças, o que ele estava tentando alcançar. 2 vezes por dia ele ia lá falar e fazer as mesmas ameaças. E o texto diz que ele fez isso por 40 dias. 2 vezes por dia ele ia e fazia. E aparentemente ele alcançou o sucesso.
né, que ele queria. Verso 11 diz que, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então a intenção primária dele era causar medo, pavor, e ele estava conseguindo isso. Ele ia lá 2 vezes por dia e batia na mesma tecla, e o povo estava ficando cada vez mais apavorado. A aparência dele, a presença dele naquele lugar trazia uma grande ameaça, e o povo estava assim, ameaçado, e os soldados estavam paralisados de medo. Eles, quando ouviam os gritos dele, os desafios dele, eles recuavam e cada um ficava no seu cantinho tremendo de medo. E Golias possuía todas as características de um verdadeiro bully. Ele era grande, ele estava intimidando as pessoas, ameaçando, ele tinha desejo de ver sangue, ele queria ver a destruição, e ele estava ali alcançando o seu objetivo. Ele queria poder, ele queria dominar o povo de Israel. É isso que é a característica nítida de um bully. Ele está lá, querendo ter o controle total de todos, e o objetivo principal ele alcançou, que foi gerar medo e pavor. E o povo todo ficou intimidado por causa das ameaças dele. E desmoralizado também, porque ele vinha, desafiava e o povo não fazia nada. Vocês são um bando de covardes. Estão com medo de quê? Manda apenas um para vir lutar. Se vocês ganharem, muito bem. Mas o povo estava intimidado. Eu acho que todos nós enfrentamos um certo tipo de bullying na nossa vida. Tem problemas que surgem na nossa vida que vem com essa força de nos intimidar. Tem coisas que acontecem que vêm de repente na nossa vida e a gente recua de medo. E agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Eu não esperava esse resultado. E agora? Como vai ser? Existem circunstâncias e problemas que eles vêm querendo dominar o nosso pensamento, o nosso sentimento. E acabamos paralisados de medo, assim como Israel estava paralisado, frisado com medo. E se nós não tivermos cuidado, esse inimigo acaba intimidando você ao ponto de você não fazer mais nada e ficar paralisado de medo. E o bom é que se alguma coisa está assim na tua vida hoje, a boa notícia é que não tem que ficar assim. Você não tem que ficar nesse recuo, nessa retranca, com medo, paralisado da situação. Porque os bullies que vêm na nossa vida, eles não têm autoridade para continuar dominando a nossa vida. Não. Eles devem e podem ser destruídos. E nós temos que entender isso. Eu louvo a Deus porque a história de Davi, essa história não termina aqui. A história continua. O povo está com medo, o povo está recuado, está apavorado. Sim, esse gigante bully, ele era uma ameaça que eles estavam ali para destruir aquilo que eles queriam. Eles viam Golias como uma ameaça à sua nação. Quando eles viram como Golias vinha e ameaçava eles com palavras, era uma ameaça à paz, era uma ameaça à prosperidade e à felicidade deles. Era assim que eles viam. A maioria do exército olhava e via Golias nessa condição. Esse camarada é uma ameaça à nossa paz, à nossa prosperidade. E aí o que acontecia? Eles simplesmente se recuavam com medo. Eles recebiam o desafio, mas eles não faziam nada, porque eles olhavam para aquele homem como apenas uma ameaça. E a reação do medo era essa: vamos recuar. Não conseguiam ver nenhuma outra saída.
a não ser ficar ali esperando a hora da morte, a hora da derrota. Eles estavam assim, com a visão do medo. E isso também acontece quando a gente passa por problemas difíceis. Muitas vezes a gente encara problemas na vida e olha e diz assim: agora, isso é uma ameaça, não temos como sair disso. Como é que nós vamos fazer para pagar essa conta? Como é que nós vamos fazer com esse resultado do diagnóstico do médico? Como é que a gente vai fazer nessa situação? E esse sentimento de ameaça começa a tomar conta do nosso coração, e quando a gente menos espera, a gente está vivendo em pavor e pânico, e não consegue fazer mais nada, a não ser ficar pensando naquele problema, pensando naquela dificuldade, como é que eu vou resolver, porque isso é uma ameaça à minha paz, à paz da minha família, à paz à prosperidade. O que é que vamos fazer? Eu creio que não importa quem seja o bullying ou o que seja, aquilo que esteja atormentando a sua vida, uma coisa a gente precisa entender: você está em Cristo? Deixa eu perguntar, você está em Cristo? Se você está em Cristo, saiba de uma coisa: esse bullying não foi enviado na sua vida para destruir você. Você sabia disso? A intenção dele é destruir você, mas Deus permitiu que ele chegasse até você, porque Deus quer usar ele para transformar você numa pessoa mais forte. Sabia disso? Olha o que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa qual seja o bullying na sua vida, não importa qual seja o gigante que esteja ameaçando você hoje, Deus permitiu que ele chegasse até você. E se Deus permitiu que ele chegasse até você, não é para você ficar morrendo de medo, paralisada aonde está, mas é para que você levante e derrube aquele que se levantou para te ameaçar, porque Deus quer te dar a vitória, sabia? Deus quer dar a vitória para você. Deus quer usar esse gigante como um bullying que está aí na tua vida, para fazer você mais parecido com Jesus. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: que não vos sobreveio tentação que não seja humana, mas Deus é fiel, que abrirá uma porta de escape para você nessa situação. Então o gigante, o bullying, ele vem na tua vida com a intenção de te destruir. É verdade, ele vem com a intenção de destruir. Mas porque você está em Cristo, todas as coisas são filtradas pela graça de Deus. Deus está lá controlando tudo, e Deus permitiu que ele fosse. Ele acha que vai te destruir, mas o Senhor diz assim: não, eu vou capacitar você para destruir ele, para derrubar ele. Questão de perspectiva, questão de visão, entendeu? Alguns olharam como esse grande objetivo. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28 a 30, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está lá, está escrito, é promessa de Deus, promessa de Deus na nossa vida. Ele está lá para fazer você mais parecido com o Senhor. Agora, no entanto, ouça aqui: se esse bullying, se esse gigantão, valentão que está na sua vida, você pode dar o nome que seja, que é aquilo que esteja perturbando o seu juízo hoje, tirando a sua paz. Se esse bullying conseguir fazer você tirar os olhos do Senhor e só olhar para ele, então ele venceu a batalha. Então ele tem você exatamente aonde ele quer que você esteja. Está olhando só para ele, para aquilo que ele é e o que ele pode fazer, e as ameaças. E quando ele consegue fazer você só enxergar ele, ele ganhou. É isso que ele quer. Agora, se você tirar os olhos dele e colocar os olhos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, você já começou a derrotar ele. Você já começou a dar o primeiro passo para a tua vitória.
Então, seja o que for que esteja hoje perturbando o seu juízo e a sua paz, é hora de você levantar o rosto e olhar para o Senhor, porque o Senhor é o que é o verdadeiro gigante na tua vida. É Ele que é o verdadeiro gigante. Algumas pessoas viam ele como um obstáculo, como uma ameaça. Outras pessoas ali naquele grupo viam ele como um obstáculo entre o que eles queriam. Se o povo queria a terra, o povo queria estar na terra que mana leite e mel, e de repente surge esse gigante, esse bullying, que não quer deixar a gente tomar posse da terra, que não quer deixar a gente participar do leite e do mel que a terra tem. Ele é um obstáculo ao que a gente quer. Mas Davi aparece em cena e ele começa a ver outra coisa. Davi diz assim, ó: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Para Davi, a questão de Golias estar ameaçando era muito mais do que uma questão pessoal, de desejo pessoal. Era muito maior do que Saul, do que o exército de Israel. Para Davi, ele olha aquilo ali como um obstáculo para a glória de Deus. Ele olha aquilo como um obstáculo. Davi, ele olha aquilo como um obstáculo, não entre o que o povo queria. Não, ele olha aquilo como um obstáculo entre aquilo que Deus queria para o seu povo. Deus não queria que o povo ficasse andando em temor, com medo. Deus não queria que o povo ficasse acovardado nas suas tendas. Não foi para isso que Deus levantou aquele exército, não. Não é para viver em covardia e medo que o Senhor Jesus salvou você, sabia disso? Não é para você viver travado nos seus medos que Jesus morreu na cruz, não. Você diz assim: pastor, como é que você sabe que Deus quer que eu me livre desse gigante, que eu vença esse gigante? Eu sei, porque a palavra de Deus diz assim: olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu sei, porque a palavra de Deus diz assim que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo aquilo que gera medo e temor na sua vida e te paralisa, está te aprisionando, e não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja livre, que você seja livre. Conhecereis a verdade vos libertará. E o que liberta o homem dos seus medos é a verdade de que Jesus é o grande vencedor de todas as coisas, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então eu sei que é da vontade de Deus que eu não vivo em temor, que eu não vivo paralisado nos meus medos. Porque toda vez que eu vivo paralisado nos meus medos, eu deixo de falar e fazer aquilo que é certo por causa do medo. Tem pastor que tem medo de pregar a verdade da palavra de Deus, porque ele fica com medo de alguns bullies dentro da igreja, que vão depois botar ele para fora. Aí ele não prega a totalidade da palavra de Deus. Ele se cala. Quando tem questões que precisa sacudir a roseira mesmo, ele não fala. Porque ele tem medo, por causa dos bullies de dentro da igreja que vão botar ele para fora. Existem líderes que não apoiam o pastor porque eles ficam com medo dos outros bullies. Ah, não, o que vão falar? Tem membros de igrejas que eles nunca votam a sua consciência porque eles ficam com medo dos outros bullies. Tem pais que não vão enfrentar nunca os filhos porque eles criaram bullies dentro de casa e agora eles não sabem o que fazer com isso. Está lá o filho que é bullying, ele faz bullying com os pais. Ameaça os pais, agride os pais com palavras. Tem maridos que andam intimidados, aprisionados,
por causa da sua esposa, e são bullies que não sabem colocar freio na língua. E aí ele fica morrendo de medo da mulher abrir a boca. E vice-versa também, tem marido bullying, que ameaça e agride as esposas. Tem crianças, infelizmente, que enfrentam bullying na escola e quando vai para casa tem que enfrentar mais bullying ainda em casa, do pai, ou dos irmãos, ou da mãe. Tem que tomar cuidado, sabe com quê? Pastores que estão o tempo inteiro falando de questõezinhas, se pode ou não pode usar brinco quando vem ao culto, mulher pode ou não pode usar maquiagem, cabelo curto ou cabelo longo, calça comprida ou saia, homem pode ou não pode usar cavanhaque, homem pode ou não pode usar brinco. Estão sempre falando de questõezinhas. Crente pode ou não pode usar tatuagem. Vai falando uma coisa sempre de questõezinhas. Tomar cuidado com pessoas assim, porque muitas vezes eles querem passar a agenda que eles têm. Sabe, queridos, nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para transformar pessoas. Quando a gente pega o púlpito, a gente prega o Evangelho, porque não é só o Evangelho que vai transformar o coração da pessoa. Você pode tirar o brinco da orelha da pessoa, mas você não tira do coração. Só o Evangelho que tira. Só o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo que gera transformação total na vida do homem. Pastor, vai lá falar com a fulana que ela está se vestindo indecente para vir para a igreja. Ela tem marido, ela tem pai, ela tem irmão, ela é crente. Se tiver um desses aí, até chegar em mim vai demorar muito, porque só o Espírito Santo é que pode transformar essa pessoa. Só o Espírito Santo. Claro que tem que ter decência quando você vai subir num púlpito, mas não é para usar o púlpito para ficar mandando mensagenzinha toda hora daquilo que eu gosto, do que eu não gosto, do que o pastor gosta ou não gosta. Vamos pregar o Evangelho e deixar o Espírito Santo fazer a obra. É Ele que faz. Jesus falou assim, Mateus 23:15: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócrita, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Sabe, a gente deve motivar as pessoas a viver de maneira correta, a se vestir de maneira correta, a fazer seus negócios de maneira correta, a falar de maneira correta, não por obrigação, mas por causa do amor que eles têm por Jesus Cristo. Amém. Motivação deve ser o amor de Deus no coração deles. E aí, queridos, tem pessoas que querem mudar os outros à base da palavra. Não é assim que funciona, né? Então os bullies, eles têm que ser vistos como eles são. Eles são os obstáculos entre você e aquilo que Deus quer na tua vida. E eles precisam ser identificados pelo que realmente são. E alguns viram aquele bully naquele dia, aquele gigante, como uma oportunidade. Os soldados estavam contemplando a oportunidade de ficar rico, porque o rei disse assim: olha, aquele que lutar com o gigante, eu vou dar bastante dinheiro para ele. Depois se morrer, se for lá lutar e vencer, vai ficar rico. Liga esse ar-condicionado aqui, por favor. Eles disseram assim: olha, o rei vai dar muito dinheiro para quem lutar e vencer. O rei vai dar a princesa em casamento para aquele que vencer. Já pensou? E a família inteira não vai precisar mais pagar táxi o resto da vida. Olha que propósito. Tax free. Olha só.
Então muitos soldados estavam até contemplando. Ó, tu já viu? E a conversa no arraial lá dos soldados era essa: vai dar muito dinheiro, vai ficar rico, vai casar com a princesa. Davi chega e ele fica ouvindo aquilo. Ele ouve uma vez, aí pergunta 2, 3 vezes, ele quer se certificar. Eu acho que ele ficou meio inclinado. Jovem, duro, solteiro. É tudo que ele queria na vida: dinheiro, uma princesa para dar do seu lado, e viver tax free. Quem não quer isso? Mas tem algo que chama a atenção de Davi, que é muito mais do que a questão material. Ele contempla a glória de Deus. A motivação de Davi é a seguinte: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Ele ouve aqueles comentários ali que o rei lançou para ver se alguém ia, mas ele vê algo além daquilo. Ele vê aquilo como uma oportunidade para demonstração da glória de Deus naquele lugar. Sabe, queridos, quando a gente enfrenta e está diante de um bullying, alguém que anda, ou alguma coisa que anda tirando a nossa paz, nós temos que olhar aquilo como uma oportunidade para demonstração da glória e do poder de Deus. É uma demonstração, porque toda vez que surge um gigante na tua frente, pense o quanto Deus pode ser glorificado quando aquele gigante cair. Pense nisso. E é isso que Davi está vendo aqui. É isso. Porque, queridos, Deus não é glorificado quando nós estamos paralisados com medo. Que glória Deus recebe quando a gente está petrificado com medo no nosso lugar. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, ai, pastor, olha para mim. Ai, glória, ai, vai. E faz um monte de chororô. E aonde que Deus é glorificado nisso? Aonde? Não, nenhum lugar. Agora, Deus é glorificado quando a gente se levanta e diz: não, alguma coisa tem que mudar aqui. Esse gigante tem que cair. Ele é glorificado quando a gente se levanta e na força do Senhor a gente encara e enfrenta esse gigante. Agora vamos para a parte mais interessante dessa mensagem, que a gente vai terminar com ela. Como é que Davi derruba esse bully valentão? Porque Davi chega e ele está determinado que ele vai fazer alguma coisa, e ele vai acabar com esses insultos. Ele vai acabar com essas ofensas. Primeiro a gente vê no verso 31 ao verso 37 que Davi derruba esse gigante por causa da coragem. É pela coragem. Davi diz que ele vai lutar com o gigante. Ele ouve as ameaças, ele ouve o que o gigante está falando, e ele diz: não, eu vou lá lutar com ele. E quando ele diz que vai lutar, logo o soldado leva ele lá para Saul. Vai lá falar com o rei, então, o povo acho que queria ver sangue, e diz assim: nós vamos ver aqui um cordeirinho sendo colocado na jaula dos lobos, vamos botar ele lá. E Davi vai. E quando ele chega no verso 33, que ele se apresenta para Saul, Saul acha que ninguém ia ter condição de lutar com aquele gigante, muito menos Davi, que era um adolescente ainda, um adolescente sem experiência. E ele fala para Davi: meu filho, você não tem condição de lutar com esse gigante. Esse gigante, ele é guerreiro, isso aí é uma máquina de guerra. Você não viu ele lá, não? Você não viu como é que ele estava vestido? Olha para você e olha para ele. Saul está dizendo assim: você não tem condição de encarar ele. Aí Davi rapidamente diz assim: não, mas meu rei, peraí, eu já encarei 2 bullies antes na minha vida. Teve um bully que foi um leão que tentou roubar algumas das minhas ovelhas, e eu fui lá e arrebentei com ele, eu matei ele com as minhas próprias mãos. E teve um outro bully também, um urso bully, que foi lá para ameaçar o meu rebanho.
e eu matei ele também. Esse aí vai ser igualzinho. Não tem nenhuma diferença não, rei. Aí o rei olha e fala: tá bom, já que tu tem essa experiência, então vai. Mas o que chama a atenção é que Davi teve coragem. Davi começa a vencer por causa da coragem que ele teve de se levantar contra aquele gigante. E Davi, queridos, tem uma convicção tão grande que ele vai lutar e que ele vai vencer, que ele diz para o rei Saul: ei, eu vou lá e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o leão e com o urso. Em outras palavras, rei, essa luta já está ganha, essa luta já está marcada, já está vencida. Ele vai nessa convicção, e esse versículo nos ensina isso, que Davi se levanta na coragem. Davi conseguiu vencer porque ele teve coragem de enfrentar o bullying que estava diante da sua vida. Adivinha como vai começar a sua vitória? Se você tiver coragem de se levantar e começar a proclamar vitória na cara desse bullying que anda intimidando a sua vida. Nossa vitória começa quando a gente começa a demonstrar coragem. Agora, eu quero dizer para você que coragem vai ser a ausência de medo. Não. Coragem não tem nada a ver com ausência de medo. Eu acho que Davi teve um momento em que ele encarou o leão e o urso, que deve ter dado um calafriozinho aqui na barriga dele, sabe? Aquele suador na mão assim, que está dizendo para você: ó, as coisas vão ficar pior daqui a pouco, sabe? As coisas estão prestes a piorar. Eu não duvido que Davi tenha sentido essas coisas, esse calafrio de medo. Eu acho que quando Davi partiu para cima do leão e do urso, o coração dele deve ter palpitado tanto que ele pensou que ia sair pela boca. Mas apesar do medo, ele avançou. E assim, ter coragem não é você ter ausência de medo, mas é você avançar, mesmo com medo, mesmo sentindo um friozinho na barriga, mesmo sentindo o coração palpitar forte. Eu sei que é difícil você ter que encarar, confrontar pessoas que são difíceis, bullies, situações que são complicadas, é difícil. Mas Deus nos dá coragem para poder encarar esse gigante na nossa vida. E a gente tem que olhar para trás e ver assim, o que Deus já fez na nossa vida. Olha as promessas que Deus tem para nós. Hebreus 13:5, o Senhor diz: não te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem uma promessa de que Deus está contigo, Ele está com você. Isaías capítulo 43:2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor está dizendo assim: eu vou com você até do outro lado. Promessa de Deus que Ele está contigo e você vai chegar do outro lado. Promessa do Senhor. O Senhor prometeu proteger você. Isaías de novo, 45:54-17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, diz o Senhor. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Em outras palavras, o Senhor prometeu que Ele vai proteger você. O gigante está aí, está. O bullying está aí, está. Mas o Senhor também está. O Senhor também está. O Senhor está contigo, e a promessa dele, e dezenas, milhares de outras promessas estão aqui para nos garantir a vitória. O que precisamos ter é coragem. Davi derrota ele porque Davi tinha convicção, Davi tinha coragem, Davi tinha convicção de que Deus ia fazer. Quando Davi recebe a bênção de Saul: vai, meu filho, vai lutar. Davi vai, ele vai na convicção do Senhor. Ele vai na convicção do Senhor. Saul tenta colocar a armadura dele, das armas que Saul tinha. Ele até experimenta. Mas lembra que Saul, ele era o mais alto que tinha em Israel. Davi era pequenininho. Ele põe a armadura que foi feita para Saul, ela ficou sobrando. Ele diz: não dá, eu não consigo nem me mover com isso.
Aliás, Davi nunca tinha segurado, nunca tinha lutado com espada. Ele diz: essa armadura, isso aqui não é para mim. Muito obrigado, rei, mas eu sei que a minha vitória não está nessa armadura. A minha vitória está no Senhor, e é Ele que vai me dar a vitória. E Davi pega aquilo que ele tem o alforje de pastor, ele tem o bastão de pastor, ele tem a tiradeira, eles usavam. Interessante, porque não havia espada, né, em Israel. Acho que eles ficavam treinando a tiradeira, por isso que não errava. É Deus como é que faz as coisas, né? Dá capacidade para ele. E Davi vai com as suas armas. E quando ele recebe a bênção, ele vai em plena convicção de que o segredo para o sucesso não estava na armadura dos homens. Porque até se tivesse na armadura dos homens, Saul ia lá e tinha vencido, né? Ele diz: não, a vitória não está aqui, a vitória está no Senhor. Davi tinha convicção de que aquele bullying tinha que ser derrotado, não pelas armas dos homens, mas pelas armas de Deus. E assim na tua vida também, o gigante vai cair não com as tuas armas, mas com as armas de Deus, com as armas que Deus nos deu. É com elas que Deus vai derrotar o gigante na sua vida. Ele sabia, queridos, que Golias só ia ser derrotado pelo mesmo poder que derrotou o leão e o urso. Davi vai nessa convicção de que a vitória era dele, dada pelo Senhor. Era o Senhor que ia dar a vitória. Esta é a mesma convicção que precisa tomar conta do nosso coração quando a gente enfrenta os bullies da vida. Quando a gente enfrenta os gigantes da vida, é essa convicção. A fé é a esperança das coisas que a gente ainda não viu. É a certeza das coisas que vão acontecer, porque Deus está no nosso meio. Deus é que vai nos dar a vitória. Sim, o gigante existe, ele está aí, ameaça, mas Deus está conosco e Ele vai te dar a vitória. Vai dar a vitória. Aonde nós somos fracos, o Senhor é forte. Então nós precisamos colocar nossa fé e esperança em Deus, porque foi essa convicção que fez Davi vencer. A palavra de Deus diz que aquele que é infinitamente mais de fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E isso inclui vencer gigantes. Tem algum gigante na sua vida hoje? Tem alguma coisa na sua vida que anda tirando a sua paz? E que você refletisse sobre isso quando nós estamos agora terminando isso. Porque se tem algum gigante, alguma coisa na sua vida que anda tirando a sua paz, o seu sossego, é hora de você se levantar na força do Senhor. Primeiro decidir que isso tem que sair daí, porque isso é um obstáculo entre o que Deus quer na sua vida e aquilo que Ele quer fazer. Deus não quer que você viva no medo, no pavor, paralisado no medo. Deus quer que você se levante e viva uma vida de liberdade para Ele, para a glória do Senhor. Davi derruba aquele gigante porque ele tinha uma confiança incrível no nosso Deus. Ele tinha plena confiança de que ele ia voltar com a vitória. Quando o rei dá a palavra para ele ir, Davi pega a sua aljava, ele pega a sua tiradeira e ele sai correndo para encontrar com o gigante. Ele não vai andando, ele vai correndo, ele vai diminuir a distância entre ele e o gigante. No meio do caminho ele pega 5 pedrinhas, coloca na sua aljava e ele parte para dentro. E o gigante começa a caçoar dele, a menosprezar ele. E ele diz assim: você vem comigo, você está desafiando o exército de Deus vivo, mas eu vou contra você na força do Senhor. E hoje mesmo você vai ver isso. E Davi vai, ele coloca uma pedra na sua aljava, ele gira, e
E ele gira, e ele gira. E no momento certo ele lança aquela pedra. Nem o escudeiro de Golias viu por onde aquela pedra passou. E a pedra foi direto na testa de Golias. E o texto diz que antes dele cair no chão ele já estava morto. Para se cumprir a palavra que Davi diz, Davi vai com a própria espada e corta a cabeça dele. E quando Davi volta com o acampamento de Israel, ele volta com a cabeça de Golias numa mão e com a espada de Golias na outra, e diz: eu não te disse que o gigante ia cair? E é assim que o gigante vai cair na sua vida. Vamos ficar certo. Aleluia. Uma vitória maravilhosa que Deus deu a Davi naquele dia. E as coisas que funcionaram para Davi vão funcionar para você também. Tenha coragem, tenha confiança e creia. Deus vai te dar a vitória. Deus quer que você seja mais do que vencedor e vencedora. Esse gigante que está na sua vida, seja ele que for ou quem for, não tem autoridade de ficar intimidando você. Portanto, se há alguma coisa que anda trazendo desconforto na sua vida, tirando a sua paz, eu creio que de vez em quando todos nós passamos por momentos assim. Nós precisamos hoje decidir o que vamos fazer com ele. O que é que você vai fazer com esse gigante, esse bullying que está aí diante de você? Você vai continuar parado, com medo? Você vai continuar se escondendo e deixar que as ameaças e o vitupério continuem? Ou você hoje vai se levantar e na força do Senhor diz: eu vou crer que Deus vai me dar a vitória. Você é que decide. Todo gigante que se levanta, ele pode ser usado para a glória do Senhor. E quando você tem a vitória, Deus recebe a honra e a glória. Agora, todo gigante também pode destruir você quando ele consegue colocar você numa posição de neutralidade. O que é que você vai ser? Você precisa escolher hoje se vai permitir ele continuar sendo um obstáculo entre você e as coisas maravilhosas que Deus tem para você, ou você vai enfrentar na força do Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos. O Senhor deu uma demonstração através da vida de Davi de o quanto o Senhor é poderoso. Todos daqueles naquele dia, Senhor, não viram possibilidade de Davi vencer aquele gigante. Apenas Davi viu isso. Dê olhos, ó Deus, para os teus filhos e filhas que aqui estão hoje, para enxergar as possibilidades de vitória. Porque o Senhor é o nosso grande general. O Senhor é aquele que garante a nossa vitória. Senhor, nós, uma coisa não podemos fazer é deixar que os bullies, os gigantes, continuem nos atormentando e tirando a nossa paz e a nossa alegria. Pai, em nome de Jesus, se há algum bully aqui com sentimento de pecado, porque o pecado pode ser um grande bullying na nossa vida. O pecado tem a capacidade de manter as pessoas prisioneiras. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que ele seja derrotado hoje para a glória do teu nome. E não mais viveremos em escravidão, mas viveremos em liberdade para a glória do teu nome. Se porventura alguém aqui ainda não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia de você voltar a tua vida para Ele, entregar o seu coração e a sua vida a Ele. Faça isso agora. Jesus Cristo veio para nos salvar, nos libertar, nos dar vida e vida em abundância.
confesse o seu pecado e confesse o seu desejo de tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida hoje. Se você é salvo e tem como bullying uma pessoa, ou um problema, ou algum laço que Satanás colocou na sua vida, coloque isso diante do Senhor agora. Diga para Ele que você não mais vai tolerar as ameaças deste gigante impetuoso que está vindo tirando a tua paz, a tua alegria. Que hoje você, na força do Senhor, se levanta para derrotar este grande gigante. Porque o Senhor está contigo. O Senhor prometeu que não vai te abandonar. O Senhor prometeu que quando passar pelas águas, tu não vai se afogar. E quando passar pelo fogo, você não vai se queimar. Você vai chegar do outro lado e cantar o cântico da vitória. Para a glória do Senhor. Creia nas promessas de Deus para a tua vida. Lance fora o medo. O Senhor é contigo. Pai, fortalece os teus filhos aqui neste lugar hoje, dando a eles graça, sabedoria. Dê a eles uma perspectiva diferente da situação que eles estão vivendo hoje. Ensina-os, ó Deus, que o Senhor é maior do que qualquer gigante que eles estejam enfrentando hoje. Ensina-os, ó Deus, que há poder nas armas que o Senhor nos deu, a tua palavra, tuas promessas, a oração, o louvor, a comunhão com os teus filhos. São armas, ó Deus, que o Senhor nos deu para vencer os gigantes. Fortalece o teu filho e a tua filha aqui hoje. Por um motivo ou outro deixou que o desespero e o medo tomasse conta do coração. Mas hoje, Senhor, os olhos foram abertos. A luz do Evangelho resplandeceu sobre eles, ó Deus. E o Senhor já está dando a porta de escape da vitória. E assim como tu fizeste com Davi, tu fará com os teus filhos hoje também. Para a glória do Senhor, nós declaramos que vamos vencer os bullies valentes que têm se levantado contra nós. Seja ele quem for, ó Deus, nada é maior do que o Senhor. Nada poderá nos separar do teu amor. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós estamos declarando aqui: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo isso, igreja: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, tu és aquele que nos fortalece. Tu és aquele que vai dar vitória para o teu filho, para a tua filha hoje. E nós celebraremos, ó Deus, a nossa vitória. Assim como Davi celebrou, nós celebraremos para a honra e glória do teu nome. Toda a vitória que o Senhor já tem para os teus filhos, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.